A segunda palestra é sobre espiritualidade mística da juventude. Bom, o que é espiritualidade? A palavra espiritualidade vem de espírito. É o espírito que nos move, que nos anima, que nos faz viver. É uma tentativa de assegurar que o espírito que nos impulsiona, motiva e guia, que seja o Espírito Santo, que seja o Espírito de Cristo, e não qualquer outro tipo de espírito, como, por exemplo, minha própria convivência, ou o espírito dessa sociedade de consumo ao qual a gente está inserido. Bom, a espiritualidade, então, ela é a forma concreta de viver o evangelho no nosso cotidiano, no nosso corre-corre, o dia a dia, trabalho, escola, faculdade. Bom, a espiritualidade cristã, ela é algo simples. Contudo, nesse mundo neoliberal, capitalista, de técnica e oportunidade, mercado e consumo, ela passa a ser desconsiderada. Ela se torna algo inútil, nas nuvens, sabe? Sem noção. E a espiritualidade, ela não é algo superficial ou sem importância. Muito pelo contrário, ela é algo que dá sentido, é algo profundo à nossa vida. Ela é simples, como eu já disse. Ela é o sopro da nossa vida, ela nos anima e nos faz viver. É como uma planta que é alimentada pela água. Bom, a espiritualidade é o que dá sentido à nossa vida e com que tudo que dá sentido à nossa vida e faz com que tudo seja uma unidade. Nos dá coragem, garra e perseverança nos nossos compromissos. A gente pode perder dinheiro, carro, status, pessoa amada, enfim, qualquer coisa. Mas se Deus não for absoluto em nossa vida, de onde a gente tira forças para continuar lutando? Então, quando nós falamos de espiritualidade cristã, não estamos falando de pouca coisa. Ela é algo simples, mas é algo que não pode ser deixado de lado e muito menos algo que possa ser ignorado. Então, embora esses momentos de oração pessoal eles sejam fundamentais para fortalecer a nossa espiritualidade, a gente deve lembrar que a espiritualidade não se resume só a momentos ou a atos. Ela deve ser algo concreto em nossa vida. E os jovens, eles frequentemente rejeitam a espiritualidade porque eles identificam a espiritualidade como uma espiritualidade tradicional, com certas devoções e aspectos que hoje já estão em crise. Por isso a crise da espiritualidade tradicional. Eles consideram como algo chato, superado, ligado a pessoas de idade, sem relevância para a sua vida. O que não é verdade. Às vezes muitas pessoas pensam assim, então, que o jovem não quer mais rezar, porque ele vê essa espiritualidade tradicional como algo que ele não quer, como algo chato, né? Mas muito pelo contrário, o jovem quer sim rezar. Ele quer se colocar na presença de Deus, mas de um jeito alegre, de um jeito dinâmico, divertido, do jeito jovem de ser, né? Então a espiritualidade tradicional, ela alimentou a geração anterior, a geração dos nossos avós, talvez, dos nossos pais, mas hoje ela encontra dificuldade na geração atual, na nossa geração. E há elementos da espiritualidade que podem mudar, porque são resultados de determinada cultura, né? Ou do mundo onde vive, do ambiente onde a gente vive. E a gente muda alguns enfoques, né? Para responder essas exigências da nova realidade, da nova geração, da cultura que foi se modificando, dos novos desafios que a gente enfrenta nos dias de hoje. Porém, existem elementos da espiritualidade que eles não mudam, que eles são exatamente a garantia de uma continuidade do passado. Então, existem alguns elementos da espiritualidade cristã que eles são permanentes em todas as épocas. Podemos mudar então os enfoques, devoções, mas existem elementos que são permanentes todas as épocas. Pois se a gente mudasse esses elementos, a gente perderia a nossa identidade. Esses elementos são o Deus como absoluto da vida, o segmento de Jesus Cristo, Espírito Santo, a opção pelos pobres, os valores do reino e a própria oração. Bom, Deus como absoluto da vida. Na leitura de Romanos 19, 9 ao 13, então Elias ele procura por Deus no meio do furacão, no meio do fogo, na tempestade, mas Deus não estava presente naqueles lugares. Deus estava apenas nas brisas leves e suaves. Então, muitas vezes nós procuramos Deus em algo extraordinário, grandioso, né? Algo de gigante, muito aquém da nossa imaginação. E às vezes a gente não percebe que Deus está do nosso lado, nas coisas simples, como disse ali, na brisa suave. Deus está nas pequenas coisas do nosso dia a dia.
E, frisando bem isso, Leonardo Boff diz que Deus perpassa toda a realidade, pode ser experimentado nas mais diferentes situações da vida, e em cada detalhe da vida pessoal e do universo, Deus está presente. E a fé de Deus, então, ela não depende dos sentimentos. A fé não vai depender das oscilações emocionais. Por exemplo, se eu estou com um problema de família, se eu estou com problemas em casa, a minha satisfação pessoal, a minha fé não pode depender disso. Ela é uma convicção, uma atitude de profunda disponibilidade diante de Deus, que é a fonte da vida. A minha fé tem que estar fixada nele, que é a fonte de vida. A minha fé não pode aparecer só nos momentos de dificuldades. A minha fé tem que ser forte em todos os momentos. Por isso, a gente pode perder tudo na vida, mas quando colocamos Deus no centro das coisas, as coisas boas são enaltecidas, elas se engrandecem novamente. Não é porque a gente está numa fase ruim, está passando por dificuldades, que a gente deve se entristecer, deve abandonar tudo, pensar que tudo de errado acontece com a gente. Deus, a gente tem que colocar Deus no centro da nossa vida para a gente conseguir se recuperar dessa fase ruim, desses momentos difíceis e ter força para continuar lutando. Então, o segmento de Jesus Cristo, um outro ponto que não muda. O jovem, ele é convidado por Jesus Cristo a ser discípulo. Não só o jovem, mas todas as pessoas de forma geral. Por exemplo, na leitura de Lucas 18, 22. Vem e segue-me. Jesus chama a gente pelo nome. Por exemplo, André, na leitura de João 15, 14, André ele corre em busca do seu irmão Simão e anuncia: encontramos o Messias, encontramos o Messias. Então, para conhecer o jovem, para conhecer Jesus, o jovem precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer o que está relatado na sua vida, que lá é o relato da vida de Deus. Precisa conhecer essa mensagem, né? Precisa realmente conhecer a Bíblia. E os jovens têm contato com a Bíblia, na maioria das vezes, nos encontros ou nesses cursos bíblicos que nós mesmos oferecemos, como um curso de hoje, por exemplo. E é nesses cursos, nesses encontros com a Bíblia, que o jovem encontra e vai confrontar a prática de Deus, o que acontecia naquela época, com as nossas dificuldades de hoje, com o que acontece na nossa vida hoje. E é interessante porque o jovem vai tendo contato com a Bíblia. É a partir desses pequenos encontros que a gente faz, muitas vezes no nosso grupo de base, que vai fortalecer o jovem a ter o hábito da leitura da Bíblia, que vai saber com que o jovem pegue, ouça aqui, por exemplo, Lucas, e que saiba achar na Bíblia Lucas e que consiga fazer essa leitura. Então, no segmento de Jesus, nós encontramos Maria, sua própria mãe, que é modelo para nós, pelo seu serviço silencioso, pelo sim que ela deu ao convite de Deus, por esse amor que ela tinha pelas pessoas, né? E pelo próprio Cristo. Bom, a opção pelos pobres. A leitura de Mateus 17, do 1 ao 9, então Jesus insiste para que precisamos descer da montanha, vivenciar essa espiritualidade cristã. E é preciso descer da montanha, descer da realidade, sair daquele mundinho fechado e descer realmente para a realidade, porque acontece ao nosso redor. Descer a fé e a vida ao mesmo tempo, dando um sentido e força. Vivenciar a espiritualidade é descer da montanha, é vir para a realidade. A opção pelos pobres sempre foi uma característica da espiritualidade cristã, por isso ela permanece ao longo do tempo. E a partir de Medellín, em 1968, que a igreja começa a perceber a necessidade de atingir não somente os efeitos da pobreza, mas sobretudo as causas estruturais dessa pobreza. Então, o documento de Puebla diz: descobrimos que a pobreza não é uma etapa casual, mas sim o produto de determinadas situações e estruturas econômicas, sociais e políticas. A própria igreja começa a estudar essa pobreza e trabalhar a pobreza na sua forma mais profunda mesmo.
Porque Deus ele não exclui o rico, ele adverte que a salvação está em jogo se ele não se colocar ao lado de um pobre na sua luta de libertação. Não é porque a pessoa é rica que é excluída por Deus. Deus, ele faz opção pelos pobres, por ajudar esses pobres, lutar pela libertação. E é assim que nós devemos trabalhar também, buscando essa libertação e lutando por essa libertação. Outro aspecto que não mudou foram os valores do reino. Esse reino, ele expressa um sonho muito profundo do coração humano, a esperança que é possível uma convivência humana fraterna e justa, com dignidade para todos. A felicidade, ela não está nas opções apresentadas por uma sociedade de consumo, como nós vemos hoje em dia. Ah, eu sou feliz por eu ter o celular do ano, sou feliz por estar de carro, por ter uma roupa de marca. A felicidade, ela está nessas coisas pequenas e simples da vida, muito ao contrário do que essa sociedade nos implica. A felicidade está na opressão pelos pobres, na sede de justiça, na busca pela paz, na própria misericórdia. Então, a espiritualidade do reino, ela tem alguns alicerces, como alicerces alguns valores. Esses valores são o amor, a cruz e a liberdade. Bom, o amor. A espiritualidade cristã é autêntica somente quando tem o alicerce do amor. Não adianta nada a gente pensar em espiritualidade cristã e nem qualquer outra coisa relacionada à nossa igreja sem pensar no amor. O amor é a base de tudo. E a cruz. Quem quer ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e seguir-me. A gente encontra essa passagem na leitura de Marcos 8,34. Essa cruz não significa uma atitude passiva de que, porque a vida é assim, porque Deus quer. Essa cruz significa a gente trabalhar, significa a gente lutar por melhoras também, significa não aceitar qualquer coisa, buscar batalhar pela vida e pelo que a gente acredita ser o certo. E a liberdade é o outro aspecto. É uma libertação transcendental, porque ela vai atacar a raiz de todas as formas de opressão. É a libertação de qualquer tipo de forma de opressão. Não é uma liberdade superficial que a gente pensa ter hoje em dia. É a liberdade na sua forma mais pura mesmo. E a oração. A oração é uma das formas de vivermos a espiritualidade, né? Ela faz com que a nossa espiritualidade aumente cada dia mais. E ela significa centrar a nossa vida em Deus. A nossa oração vai refletir muito nas nossas atitudes e pensamentos depois. Bom, a espiritualidade e a vida cristã, a gente pode comparar como uma planta e a seiva. Né? A vida cristã ela pode ser comparada a uma árvore, por exemplo. Na árvore, nós temos o chão, o solo mesmo, é a realidade onde a gente se encontra. As raízes da árvore significam a Bíblia e a experiência da igreja, né? O que sustenta. As atitudes e os valores são o tronco da árvore. Os frutos são os resultados práticos da vida e as flores são essas manifestações externas. Quanto mais forte e mais alta é uma árvore, ela mais necessita de raízes profundas. E essas raízes é o quê? A experiência da igreja. E resistentes, bem fincadas no chão. A árvore sobrevive e produz frutos quando ela tem seiva em abundância. Ninguém vê a seiva. É o alimento da árvore. E aquilo está dentro da árvore. Ele está no interior, sustentando e alimentando. A espiritualidade é como a seiva da vida cristã. A gente não cultiva a espiritualidade fora da nossa existência. Como ninguém planta ou só cuida da seiva de uma árvore, mas todo mundo sabe que se a árvore não tem água, vai secando e morre. E a espiritualidade é como a seiva, se mantém graças à ação de Deus na vida da pessoa através da água, que é o seu espírito. Então, se a árvore, por exemplo, não recebe os cuidados básicos, ela vai acabar ficando doente e vai acabar morrendo. E é como a gente. A espiritualidade é como essa seiva. A gente precisa dessa alimentação, que é a ação de Deus na nossa vida, que vai nos tornando cada vez mais forte.
E às vezes essa espiritualidade cristã, ela apresenta alguns problemas. E a gente pode destacar basicamente 3 problemas. Como a gente comparou a espiritualidade como uma, né, a vida cristã e a espiritualidade comparadas a uma árvore, nós vamos continuar com esse comparativo. Por exemplo, a árvore sem seivo. Muitos jovens e adultos se lançam na igreja de corpo inteiro, trabalhando demais, ocupando quase todo o tempo, né, passando muito tempo na pastoral, mas não cuidam de se alimentar com oração. Eles devagarzinho a fé vai secando com a árvore, como uma árvore sem água no sertão, por exemplo, né? O ativismo, isto é, a ação sem espiritualidade, destrói a fé e a esperança. Então, se a gente se dedica muito tempo, mas a gente também não se alimenta, a gente é como essa árvore sem água. A gente vai morrendo, vai secando, vai ficando fraco. Outro aspecto é uma árvore sem terra, por exemplo. Outros jovens e adultos ocupam quase todo o tempo em oração, tarde de louvor, atividade espiritual, mas esquece de ter contato concreto com a vida, suas dificuldades, conquista, família, namoro, sexualidade, trabalho, estudo, tudo isso, enfim, que envolve a nossa vida. As raízes da vida cristã se desligam da terra, perdem o contato sadio e necessário com a realidade. O espiritualismo, a espiritualidade desencarnada que faz muito mal às pessoas. Por detrás do rosto do anjo se escondem muitos problemas que as pessoas têm medo de enfrentar. Bom, então temos também a árvore sem raízes e sem frutos. São os jovens entusiasmados com as experiências emocionais que eles vivem dentro dos grupos de base e ficam só correndo atrás de emoção, de encontro, são pessoas superficiais que não constroem uma vida cristã de qualidade. Parecem como uma árvore que tem muitas folhas, mas não tem nada de fruto. Elas enfeitam muito a paisagem, mas alimentar que é necessário, elas não alimentam. Essa superficialidade leva a vida cristã para o vazio. É muito bonito ter uma árvore ali toda folhosa, cheia de folhas, folhas vistosas, verdinhas, mas e os frutos? E a alimentação? Como é que fica nesse aspecto? Então, no mundo sedento de Deus, ao mesmo tempo materialista e consumista, as pessoas que testemunham com alegria e esperança o Evangelho de Jesus estão alimentando a sua fé. São como aquelas árvores descritas no Evangelho de Mateus. Elas produzem bons frutos. Leiam Mateus 7,17 e o 12,33. Está num processo de crescimento essa árvore e faz espaço para colher os outros, como a ramagem sobre a qual os pássaros pousam. A verdadeira espiritualidade cristã se encarna no lugar, na hora, na cultura e na vida real. É como eu disse, a espiritualidade é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Não adianta nada a gente querer uma espiritualidade como essa árvore sem folhas e frutos aqui, por exemplo. Só com essas experiências emocionais, emoções, esses encontros, se a gente não tem realmente uma raiz forte, uma raiz que nos dê sustentação, uma raiz que nos permita dar flores e frutos em todo e qualquer lugar, seja numa escola, seja na faculdade, seja no nosso serviço, não só dentro da igreja e não só na pastoral da juventude.